A floresta esconde muitas coisas, mas algumas delas são grandes demais para permanecerem escondidas para sempre. No coração da atual Guatemala, uma enorme estrutura de pedra se eleva acima das árvores. De longe, parece apenas uma montanha, mas, conforme nos aproximamos, as formas começam a aparecer. Escadarias, muros, praças, templos e, finalmente, uma cidade inteira. Seu nome era Tikal. Durante séculos, milhares de pessoas viveram naquele lugar. Caminhavam pelas mesmas praças, subiam as mesmas escadarias, realizavam cerimônias nos mesmos templos e observavam os mesmos céus que hoje vemos acima das ruínas. Mas Tikal não era apenas uma cidade, era uma potência. Seu governante comandava uma sociedade complexa, cercada por cidades menores que podiam ser aliadas ou inimigas. O poder de Tikal não vinha apenas de seus templos. Vinha da capacidade de controlar pessoas, recursos e rotas comerciais. E, quanto maior a cidade ficava, mais importante se tornava controlar aquilo que existia ao seu redor. Mas havia um problema. Tikal não estava sozinha. Muito mais ao norte, no coração das florestas da atual região de Campeche, outra potência havia surgido. Calakmul, uma cidade enorme, poderosa e determinada a desafiar Tikal. Durante gerações, os dois centros disputariam influência sobre o mundo maia, e essa rivalidade transformaria a política da região. Mas havia ainda uma terceira cidade, uma cidade diferente, mais distante, menor em território, porém extraordinariamente sofisticada. Palenque. Ali, a arquitetura ganhou formas mais delicadas. Os escultores registraram histórias nas pedras. Os governantes deixaram seus nomes. E um rei em particular faria de Palenque uma das cidades mais importantes da história maia. Seu nome era Pakal. Ele assumiria o poder ainda jovem e permaneceria no trono durante décadas. Seu reinado seria tão longo que transformaria completamente a cidade. Mas antes de chegarmos a Pakal, precisamos entender algo. As grandes cidades maias não surgiram apenas porque seus habitantes sabiam construir. Elas surgiram porque existia uma sociedade inteira trabalhando para sustentá-las. Agricultores alimentavam a população. Artesãos produziam ferramentas e objetos. Comerciantes transportavam mercadorias. Sacerdotes conduziam os rituais. Guerreiros defendiam o território. E, acima de todos, os reis. Cada cidade era praticamente um mundo próprio, com sua própria história, sua própria elite, seus próprios deuses e suas próprias ambições. Era um mundo onde uma aliança podia durar décadas, ou terminar em uma única batalha, onde um casamento podia unir dois reinos, e a morte de um rei podia iniciar uma guerra. Era esse o mundo que os grandes governantes maia estavam prestes a transformar. Um mundo de cidades monumentais, riquezas, religião e sangue. E, entre todas elas, Tikal e Calakmul estavam prestes a iniciar uma disputa que mudaria o equilíbrio de poder em toda a região. Durante muito tempo, Tikal parecia estar no topo. A cidade havia crescido. Sua influência alcançava regiões distantes. Seus governantes acumulavam riquezas, e seus templos dominavam a paisagem. Mas no mundo maia, nenhum poder permanecia incontestado por muito tempo. Ao norte, Calakmul crescia, e não era uma cidade qualquer. Era uma das maiores potências políticas da região. Seu território estava cercado por dezenas de cidades menores. Algumas dependiam de sua proteção, outras pagavam tributos, outras simplesmente tinham medo de contrariá-la.
Calakmul tinha uma vantagem importante. Sua localização permitia controlar algumas das principais rotas comerciais entre diferentes regiões do mundo maia. Pedras preciosas, jade, obsidiana, plumas, sal, cerâmica, alimentos, tudo circulava por essas redes. Controlar as rotas significava controlar riqueza, e controlar riqueza significava poder. Tikal sabia disso. Calakmul também. Por isso, o conflito entre as duas cidades não era apenas uma disputa territorial. Era uma luta pelo controle da política maia. Durante décadas, os governantes das duas cidades construíram alianças. Casamentos foram realizados entre famílias reais. Presentes foram trocados. Tratados foram firmados. Mas essas alianças nunca eram permanentes, porque cada rei sabia que, por trás de um sorriso diplomático, existia sempre uma possibilidade de traição. Em determinado momento, Calakmul conseguiu reunir uma poderosa rede de aliados. Tikal começou a ficar isolada. Então, veio o golpe. No século VI, Tikal sofreu uma derrota que alteraria profundamente seu destino. Seu governante foi derrotado. A cidade perdeu parte de sua influência. E, durante décadas, Tikal entrou em um período de enfraquecimento. Calakmul havia conseguido aquilo que queria. Seu rival estava temporariamente neutralizado. Mas existe um detalhe fascinante nessa história. Os maias registravam seus acontecimentos, não apenas em livros, mas em pedra. Estelas eram erguidas para registrar a ascensão de reis, grandes vitórias, guerras, capturas, casamentos e alianças. Esses monumentos funcionavam como mensagens políticas. Um rei não queria apenas que seus contemporâneos conhecessem sua vitória. Queria que seus descendentes também soubessem. Era uma forma de dizer: nós vencemos. E essa memória era importante, porque os reis maias governavam também através da reputação. Um governante poderoso atraía aliados. Um governante fraco atraía inimigos. Por isso, cada batalha precisava ser lembrada. Cada vitória precisava ser registrada. Cada derrota precisava ser reinterpretada. E Tikal ainda não havia dito sua última palavra. Depois de décadas de dificuldades, a cidade começou a se recuperar. Novos governantes chegaram ao poder. Novas alianças foram formadas. E, lentamente, Tikal voltou a crescer, até que surgiu um rei determinado a mudar completamente o equilíbrio de forças. Seu nome era Jazel-Shan-Kaaviui, e ele tinha uma missão: reconstruir o poder de Tikal. Mas, para fazer isso, precisaria enfrentar o maior inimigo de sua cidade, Calakmul. Durante décadas, Calakmul havia observado Tikal enfraquecida. Seu antigo rival já não possuía a mesma influência. Suas alianças haviam diminuído. Seus inimigos acreditavam que a cidade jamais voltaria a ocupar o lugar que um dia havia conquistado. Mas Tikal não estava morta. Estava esperando. No final do século VII, um novo rei assumiu o trono. Seu nome era Jazel-Shan-Kaaviui, e ele chegava ao poder em um momento decisivo. A cidade precisava de uma transformação. Não bastava governar. Era necessário recuperar a confiança da população, restabelecer alianças, fortalecer o exército e, principalmente, mostrar aos inimigos que Tikal havia voltado. Jazel compreendia uma coisa: antes de vencer uma guerra, era preciso parecer capaz de vencê-la. Por isso, começou a transformar a própria cidade. Novas construções foram erguidas. Templos foram ampliados. Grandes monumentos começaram a dominar as praças. Tikal precisava voltar a parecer poderosa. E funcionou.
Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Calakmul continuava sendo uma potência, e seus aliados continuavam espalhados por boa parte da região. Jazel precisava quebrar essa rede. Então, em 695, o confronto aconteceu. Tikal enfrentou forças ligadas a Calakmul. Não conhecemos todos os detalhes da batalha. Os registros maias não descrevem os combates como fariam cronistas de épocas posteriores. Mas sabemos o resultado. Tikal venceu. E, mais importante, um governante de Calakmul foi capturado. A vitória teve um impacto enorme. Durante gerações, Calakmul havia sido a grande potência. Agora, seu prestígio começava a desmoronar. Jazel havia conseguido algo que seus antecessores não conseguiram. Tikal estava de volta. A notícia da vitória provavelmente percorreu rapidamente as cidades vizinhas. E cada governante precisava fazer uma escolha: continuar ao lado de Calakmul ou aproximar-se de Tikal. Como sempre acontecia no mundo maia, a política mudou rapidamente. Algumas alianças começaram a desaparecer, outras surgiram, e a balança de poder voltou a pender para Tikal. Mas Jazel não queria apenas uma vitória militar. Queria transformar aquela vitória em memória. E foi exatamente isso que fez. Grandes construções foram erguidas. Uma delas se tornaria um dos monumentos mais impressionantes de Tikal, o Templo do Grande Jaguar. Uma enorme pirâmide que dominaria a praça principal. Quando o sol atingia suas pedras, o templo parecia elevar-se acima de toda a cidade. Para aqueles que caminhavam abaixo, a mensagem era clara. Tikal havia retornado, o rei havia vencido, e os deuses estavam ao seu lado. Mas havia algo ainda mais importante. Jazel não destruiu Calakmul. Não precisava. Bastava mostrar que o antigo gigante podia ser derrotado. E essa demonstração de força seria suficiente para mudar a política de toda a região. Durante algum tempo, Tikal viveria uma nova era de prosperidade. Mas a história maia nunca permaneceu tranquila por muito tempo. Enquanto Tikal recuperava seu poder, outra cidade começava a chamar a atenção. Uma cidade onde um rei muito diferente estava prestes a transformar pedra em história. Enquanto Tikal recuperava sua força, e Calakmul tentava preservar sua influência, no oeste do mundo maia, uma cidade enfrentava seus próprios problemas. Palenque, localizada no atual estado mexicano de Chiapas. Palenque nunca foi uma das maiores cidades maias em população, mas possuía algo diferente: arquitetura, arte e uma capacidade extraordinária de registrar sua própria história. E foi ali, no início do século VII, que nasceu um menino destinado a se tornar um dos mais famosos reis maias. Seu nome era Cainichi Janá Pakal, hoje conhecido simplesmente como Pakal o Grande. Mas ninguém poderia imaginar o que aconteceria quando ele chegasse ao poder. Pakal tinha apenas 12 anos quando assumiu o trono. Era jovem demais para carregar sozinho o peso de uma cidade. Por isso, durante os primeiros anos, sua mãe, Nove Saakauk, teve um papel fundamental na administração de Palenque. Ela não era apenas a mãe do novo rei. Era uma figura política central. Ajudou a preservar a legitimidade da dinastia e garantiu que o jovem governante pudesse permanecer no trono durante um período de grande instabilidade. Palenque precisava sobreviver. Cidades rivais ameaçavam suas fronteiras. Conflitos políticos eram frequentes, e a cidade não possuía a mesma força militar de Tikal ou Calakmul. Pakal precisava encontrar outra maneira de demonstrar poder. Encontrou, construindo. Durante seu longo reinado, Palenque passou por uma transformação impressionante.
Novos palácios foram erguidos, templos foram construídos, praças foram ampliadas, sistemas de água foram desenvolvidos, esculturas extremamente detalhadas começaram a cobrir os edifícios. Palenque tornou-se uma cidade onde a arquitetura e a arte pareciam fazer parte da mesma obra. Mas Pakal não queria apenas construir para o presente. Ele queria controlar a memória. E talvez nenhum edifício represente isso melhor do que o Templo das Inscrições. Uma enorme estrutura construída durante seu reinado. Dentro dela, Pakal preparou seu próprio túmulo. As paredes receberam longas inscrições, textos que registravam a história de sua dinastia. Quando os arqueólogos descobriram a tumba séculos depois, encontraram um dos mais importantes sepultamentos reais já descobertos no mundo maia. O sarcófago de Pakal estava coberto por imagens e símbolos. Seu corpo permanecia no interior. Ao redor, objetos de jade e outros elementos associados à elite maia. Mas havia algo ainda mais impressionante. A tampa do sarcófago. Durante décadas, ela foi interpretada de maneiras diferentes. Algumas pessoas chegaram a afirmar que representava um homem dentro de uma espécie de máquina, criando teorias de que Pakal seria um astronauta. Mas essa interpretação não corresponde ao contexto religioso maia. A imagem representa Pakal dentro de uma composição simbólica ligada à morte, ao renascimento e à árvore cósmica. Não era uma máquina, era uma representação religiosa. E esse detalhe é importante, porque os maias não precisavam de visitantes de outros mundos para produzir algo extraordinário. Eles já haviam criado uma cultura suficientemente complexa por conta própria. Pakal morreu após décadas no poder, mas seu legado permaneceu. Palenque continuou existindo. Seus monumentos permaneceram, e seu nome atravessou séculos. Hoje, Pakal é considerado um dos governantes maias mais bem documentados, não porque tenha conquistado um império gigantesco, mas porque conseguiu transformar uma cidade ameaçada em um dos centros culturais mais impressionantes do mundo maia. E sua história mostra algo importante. O poder maia não estava apenas na guerra. Às vezes, um rei podia conquistar a memória através da pedra. No mundo maia, uma guerra raramente começava e terminava entre duas cidades. As cidades estavam conectadas por comércio, por casamentos, por religião, por alianças e, principalmente, por famílias reais. Quando um rei precisava de ajuda, não procurava apenas seus próprios soldados, procurava aliados. E foi justamente essa rede que transformou a rivalidade entre Tikal e Calakmul em algo muito maior. Depois da derrota sofrida em 695, Calakmul não desapareceu. Continuou poderosa. Seus governantes reorganizaram suas alianças. Novos casamentos políticos foram realizados. Novos acordos foram estabelecidos. A cidade esperava o momento certo para recuperar sua influência. Enquanto isso, Tikal continuava crescendo. Jas al-Shankar havia devolvido à cidade parte do prestígio perdido, mas seus sucessores herdariam um problema. Calakmul ainda estava lá e continuava esperando. Ao longo das décadas seguintes, as duas potências voltaram a disputar influência. Uma cidade menor que apoiasse Tikal poderia ser atacada por aliados de Calakmul. Uma cidade que se aproximasse de Calakmul poderia provocar uma reação de Tikal. Era um equilíbrio extremamente delicado. E, nesse mundo, a diplomacia podia ser tão importante quanto uma espada. Casamentos eram usados para criar alianças. Príncipes e princesas eram enviados para outras cidades. Quando duas famílias reais se uniam,
Suas cidades podiam se tornar aliadas, mas quando um casamento terminava em disputa, o resultado podia ser uma guerra. As inscrições deixadas pelos maias mostram vários desses acontecimentos, e elas revelam algo fascinante. Os reis não registravam apenas suas próprias vitórias, também registravam a linhagem. Quem era seu pai? Quem era sua mãe? Quem havia governado antes? Quem deveria governar depois? A legitimidade era fundamental. Um rei precisava provar que tinha direito ao trono. E quanto mais antiga e respeitada fosse sua linhagem, maior era sua autoridade. Isso também explica por que capturar um governante inimigo era tão importante. Não era apenas derrotar um homem, era humilhar uma dinastia. Era mostrar que os deuses haviam abandonado aquela família. Era uma forma de destruir a autoridade política do adversário. Por isso, as guerras maias podiam ser extremamente brutais, mas não eram guerras de destruição total. Muitas vezes, o objetivo era enfraquecer o inimigo, capturar seus líderes, roubar seus recursos e obrigá-lo a aceitar uma nova posição política. Foi nesse cenário que várias cidades cresceram. Algumas prosperaram por gerações, outras desapareceram rapidamente e outras mudaram de lado várias vezes. O mundo maia era extremamente dinâmico. Nada permanecia igual durante muito tempo. Mas, entre todas essas disputas, uma coisa permanecia constante: a necessidade de demonstrar poder. E nenhum lugar demonstrava poder como as grandes cidades. Quanto mais forte um rei se sentia, maior era seu desejo de construir templos, palácios, praças, monumentos. Era uma competição silenciosa. Cada cidade queria superar as outras. E foi dessa competição que nasceram algumas das maiores construções da América Antiga. Mas havia um problema. Construir uma cidade gigantesca exigia muito mais do que pedras. Exigia comida, água, madeira, trabalho e uma enorme quantidade de recursos. Enquanto os reis construíam seus monumentos, a população continuava crescendo. E ninguém ainda sabia que essa mesma expansão que tornava cidades tão poderosas um dia poderia se transformar em uma das maiores ameaças à própria civilização. Imagine viver em uma cidade com dezenas de milhares de pessoas, sem rios passando diretamente por todos os bairros, sem máquinas, sem caminhões, sem sistemas modernos de abastecimento. E agora imagine fazer isso no meio de uma floresta tropical. Para os maias, essa era a realidade. A floresta oferecia quase tudo: madeira, animais, frutos, plantas medicinais, pedras, mas também escondia perigos. O calor era intenso. As chuvas podiam ser torrenciais, e havia períodos em que a água simplesmente se tornava escassa. Para uma pequena aldeia, isso já seria um problema. Para uma cidade com milhares de habitantes, poderia significar a própria sobrevivência. Por isso, os maias desenvolveram sistemas extremamente sofisticados para controlar a água. Em algumas cidades, grandes reservatórios eram construídos para armazenar a água das chuvas. Canais ajudavam a direcioná-la. Represas e estruturas de pedra permitiam controlar seu fluxo. Em lugares como Tikal, a água armazenada em reservatórios era fundamental para sustentar a população durante os períodos mais secos. Mas a água não era o único desafio. Havia também o alimento.
Os agricultores precisavam produzir comida suficiente para alimentar as cidades, e fizeram isso utilizando diferentes técnicas: milho, feijão, abóbora, pimentas, mandioca e outras plantas eram cultivadas em diferentes regiões. A agricultura era adaptada às condições locais. Nas áreas mais secas, era necessário aproveitar cuidadosamente a água. Nas regiões alagadas, os agricultores podiam utilizar terrenos elevados. Em algumas áreas, criaram sistemas de cultivo que modificavam a própria paisagem. Isso mostra uma característica importante da civilização maia. Eles não simplesmente ocuparam a floresta, eles a transformaram, mas também aprenderam a trabalhar com ela. Conheciam as estações, sabiam quais árvores forneciam determinados materiais, conheciam plantas medicinais, entendiam os ciclos dos animais e sabiam onde encontrar água. Esse conhecimento era transmitido de geração em geração, uma espécie de biblioteca viva. O problema é que, quanto maiores as cidades ficavam, maior era a pressão sobre o ambiente. Era preciso abrir novas áreas de cultivo. Mais madeira era necessária. Mais alimentos precisavam ser produzidos. Mais pedra precisava ser transportada. E tudo isso exigia trabalho. Milhares de pessoas eram mobilizadas para construir templos e palácios. Alguns trabalhavam na agricultura, outros cortavam madeira, outros transportavam pedras, outros produziam cerâmica, outros trabalhavam diretamente nas construções. A sociedade maia havia criado uma verdadeira divisão de funções, e isso permitia que cidades gigantescas existissem, mas também criava uma dependência perigosa. Se a colheita falhasse, toda a cidade sofreria. Se a seca durasse muito tempo, os reservatórios começariam a esvaziar. Se uma guerra interrompesse as rotas comerciais, alguns produtos poderiam desaparecer. A prosperidade maia dependia de um equilíbrio delicado. E, durante séculos, esse equilíbrio funcionou. As cidades cresceram, a população aumentou, os templos ficaram maiores, os reis ficaram mais poderosos, até que, em algumas regiões, a natureza começou a cobrar seu preço. Durante séculos, os maias construíram templos, praças, palácios, reservatórios, estradas, monumentos. Cada geração parecia determinada a deixar algo maior do que havia recebido. E, em determinado momento, o mundo maia alcançou seu auge. As grandes cidades estavam cheias. Tikal dominava vastos territórios. Calakmul continuava sendo uma potência. Palenque brilhava pela arquitetura e pela arte. Copan desenvolvia uma tradição intelectual impressionante. E, espalhadas entre elas, centenas de outras cidades e centros menores mantinham suas próprias comunidades. Não existia uma única capital. Não existia um imperador governando todos os maias. Mas existia uma cultura compartilhada, uma língua dividida em vários idiomas relacionados, religiões semelhantes, calendários, escrita, arquitetura, costumes e uma visão de mundo que conectava povos separados por centenas de quilômetros. Foi nesse período que os reis começaram a construir alguns dos monumentos mais impressionantes de sua história. Templos enormes dominavam as praças. Escadarias pareciam desaparecer no céu. Estelas registravam os nomes dos governantes, e os palácios se tornavam cada vez mais sofisticados.
Mas havia algo ainda mais impressionante. As cidades não eram apenas centros religiosos. Eram verdadeiras sociedades urbanas. Havia mercados, oficinas, áreas residenciais, reservatórios, espaços administrativos, centros cerimoniais e uma enorme população trabalhando diariamente para manter tudo funcionando. O comércio também alcançou níveis extraordinários. Produtos viajavam por centenas de quilômetros. Jade, obsidiana, sal, plumas, cacau, cerâmica, pedras raras. Algumas mercadorias eram tão valiosas que se tornavam símbolos de status. E o comércio não levava apenas objetos, levava ideias, tecnologias, costumes, histórias. Era uma enorme rede conectando diferentes partes do mundo maia. Nesse período, também surgiram alguns dos maiores avanços intelectuais da civilização. Os escribas registravam acontecimentos. Os sacerdotes calculavam ciclos astronômicos. Os matemáticos trabalhavam com números cada vez mais complexos. Os arquitetos aperfeiçoavam seus projetos. Os artistas criavam esculturas extremamente detalhadas. A civilização parecia estar no auge de seu poder, mas existia uma contradição. Quanto maior uma cidade se tornava, maior era sua necessidade de recursos. Quanto mais pessoas viviam ali, mais alimento era necessário. Quanto mais templos eram construídos, mais madeira e pedra precisavam ser extraídas. Quanto mais poder um rei queria demonstrar, maior era o monumento que precisava construir. Era um ciclo. Crescimento gerava necessidade. Necessidade gerava exploração. Exploração exigia ainda mais organização. E a organização permitia mais crescimento. Durante muito tempo, o sistema funcionou, mas nenhum sistema é infinito. E, lentamente, algumas cidades começaram a enfrentar dificuldades. As chuvas já não eram tão previsíveis. As colheitas podiam falhar. As guerras se intensificavam. E os governantes precisavam encontrar soluções para problemas cada vez maiores. O mundo maia ainda estava de pé. Seus templos continuavam cheios. Seus reis ainda governavam. Seus calendários continuavam marcando o tempo. Mas algo estava mudando. E ninguém poderia prever o que viria depois. Durante gerações, Calakmul havia sido uma das cidades mais poderosas do mundo maia. Seu nome aparecia ligado a dezenas de outras cidades. Seus governantes formavam alianças. Seus inimigos eram obrigados a respeitá-la. E durante muito tempo, parecia impossível imaginar o mundo maia sem sua presença. Mas o poder político nunca é permanente. Depois das derrotas sofridas contra Tikal, Calakmul começou a perder parte de sua influência. Alguns aliados se afastaram. Outras cidades passaram a olhar novamente para Tikal. E a rede que sustentava o poder de Calakmul começou a se desfazer. Não aconteceu de uma vez. Foi lento. Uma cidade mudava de lado, depois outra. Uma aliança deixava de existir. Um governante morria, outro assumia, e precisava decidir com quem se aliar. Pouco a pouco, o gigante começou a ficar isolado. Tikal aproveitou a oportunidade. Seus governantes continuaram fortalecendo a cidade. Novos templos foram erguidos. Novas alianças foram estabelecidas, e sua influência voltou a se espalhar. A antiga rivalidade havia mudado de direção. Durante décadas, Calakmul havia sido a cidade que pressionava Tikal. Agora, era Tikal que avançava.
Mas o mundo maia tinha uma característica curiosa. Uma cidade podia perder poder político, sem desaparecer imediatamente. Calakmul continuou habitada. Seus templos permaneceram. Sua população continuou existindo. O que havia desaparecido era algo diferente. Sua capacidade de controlar o mundo ao redor. Essa distinção é importante, porque na história, a queda de um império raramente significa que todas as pessoas simplesmente desaparecem. Às vezes, o que cai é o sistema político. O poder muda de mãos, e a cidade que antes comandava passa a obedecer. Foi exatamente isso que aconteceu com Calakmul. Tikal havia vencido a grande disputa, mas sua vitória não significava que o mundo maia finalmente encontraria paz. Muito pelo contrário. Enquanto Tikal recuperava sua posição, outras cidades continuavam travando suas próprias guerras. Palenque enfrentava rivais. Copan disputava influência. Novas alianças surgiam. Outras desapareciam. E o número de conflitos continuava aumentando. Ao mesmo tempo, o crescimento populacional pressionava cada vez mais os recursos. A necessidade de alimento era maior. Os períodos de seca podiam ser devastadores, e os reis precisavam convencer seus povos de que ainda possuíam o favor dos deuses. Porque quando um rei perdia uma batalha, era um problema político, mas quando as colheitas falhavam, o problema era muito maior. A população começava a questionar, e, em uma sociedade onde o governante era considerado intermediário entre homens e deuses, essa dúvida podia destruir sua autoridade. Os grandes monumentos continuavam sendo erguidos, mas cada vez mais eles pareciam representar uma tentativa de reafirmar um poder que começava a ser questionado. O mundo maia ainda era poderoso, ainda era sofisticado, ainda tinha grandes cidades, mas as primeiras rachaduras estavam aparecendo. E, em algumas regiões, essas rachaduras se transformariam em uma crise que mudaria completamente o destino da civilização. Durante séculos, os maias aprenderam a viver com a floresta, aprenderam a cultivar, a armazenar água, a construir reservatórios, a observar o céu, a prever as estações, a transformar um ambiente difícil em um lugar capaz de sustentar grandes cidades. Mas havia algo que nenhum rei podia controlar: a chuva. Quando ela chegava no momento certo, as plantações prosperavam, os reservatórios se enchiam, os mercados funcionavam, as cidades cresciam. Mas quando a chuva falhava, todo aquele sistema começava a sofrer. E, em determinados períodos da história maia, as secas parecem ter se tornado mais frequentes e prolongadas. Os pesquisadores encontraram evidências em sedimentos de lagos, cavernas e outras fontes naturais que indicam episódios importantes de aridez. Não foi uma única seca, nem aconteceu da mesma maneira em todas as regiões. Algumas áreas sofreram mais, outras conseguiram resistir. E essa diferença seria fundamental, porque o mundo maia era enorme. Uma crise que destruísse uma cidade poderia não afetar outra localizada centenas de quilômetros distante. Mas para as cidades que dependiam fortemente de seus reservatórios, a situação podia ser desesperadora. Imagine uma cidade com milhares de pessoas. Todos precisam beber. Os animais precisam de água. As plantações precisam ser irrigadas ou cultivadas em condições adequadas. Os artesãos precisam continuar trabalhando. Os mercados precisam funcionar. Os templos precisam continuar recebendo suas cerimônias. Mas os reservatórios começam a baixar. Primeiro,
a preocupação, depois, a escassez e, finalmente, a necessidade de escolher. Quem recebe água? Quem recebe alimento? Quais plantações serão mantidas? Quais serão abandonadas? Em uma sociedade pequena, essas decisões já seriam difíceis. Em uma cidade enorme, podiam provocar conflitos. A situação também atingia diretamente os reis. Durante séculos, eles haviam apresentado a si mesmos como intermediários entre os homens e o mundo sobrenatural. Mas agora, a população estava diante de um problema que o rei não conseguia resolver. A chuva não obedecia. As plantações não obedeciam. A seca não obedecia. E, quando as promessas de prosperidade começavam a falhar, a autoridade política podia começar a desaparecer. Alguns governantes responderam construindo ainda mais monumentos. Outros realizaram cerimônias religiosas. Outros buscaram alianças. Mas nenhuma dessas medidas podia fazer chover. E a pressão continuava aumentando. Ao mesmo tempo, a guerra não desapareceu. Pelo contrário, quando recursos ficam escassos, controlá-los se torna ainda mais importante. Uma cidade precisava de água, outra precisava de terras agrícolas. Uma terceira queria controlar uma rota comercial, e cada uma possuía seus próprios governantes. Se antes a guerra servia principalmente para ampliar poder, agora podia significar sobrevivência. As disputas se intensificaram. Algumas cidades foram atacadas, governantes foram capturados, alianças foram quebradas, e o equilíbrio político começou a se fragmentar. Mas ainda havia uma esperança. Se a chuva voltasse, se as colheitas se recuperassem, se as guerras diminuíssem, talvez tudo pudesse voltar ao normal. E, durante algum tempo, algumas cidades realmente conseguiram resistir. Esse detalhe é importante. O mundo maia não caiu inteiro. Algumas regiões entraram em crise enquanto outras continuaram prosperando. Algumas cidades foram abandonadas, outras sobreviveram. Novos centros de poder surgiram. A história não seguia uma única direção. Era o mundo se transformando lentamente. Mas, no sul, onde muitas das grandes cidades do período clássico haviam florescido, o silêncio começou a se espalhar. Uma cidade abandonava suas praças, depois outra. Os templos deixavam de receber novas inscrições. Os reis paravam de erguer monumentos, e a floresta começava a ocupar os espaços que os homens haviam construído. Ainda não era o fim dos maias, mas era o fim de um mundo. Durante séculos, as cidades maias haviam sido lugares de movimento. Mercadores atravessavam as praças, agricultores chegavam com alimentos, artesãos trabalhavam, sacerdotes realizavam cerimônias, governantes apareciam diante de milhares de pessoas. Os tambores ecoavam, a fumaça do incenso subia, e os templos dominavam o horizonte. Agora, o silêncio começava a ocupar esses mesmos lugares. Em algumas cidades, as últimas inscrições eram gravadas, os últimos monumentos eram construídos. Depois, nada, nenhum novo rei, nenhuma nova grande construção, nenhuma nova cerimônia registrada em pedra. A cidade simplesmente começava a perder seus habitantes. Primeiro, algumas famílias partiam. Depois, outras. Os mercados diminuíam. As cerimônias se tornavam menos frequentes. As construções deixavam de receber manutenção. E, lentamente, a cidade deixava de ser o centro da vida daquela população. As pessoas não necessariamente abandonavam a região. Muitas simplesmente se deslocavam para outros lugares, cidades menores, áreas próximas a fontes de água,
regiões onde ainda era possível cultivar. O mundo estava mudando, e os grandes centros urbanos já não conseguiam sustentar a mesma população. Foi assim que lugares como Tikal, Copan e muitas outras cidades perderam sua importância, não em um único dia, mas ao longo de gerações. E então, a floresta começou a voltar. Primeiro, plantas pequenas, depois, arbustos, árvores, raízes, até que os enormes templos desapareceram sob a vegetação. A selva cobriu escadarias, invadiu palácios, cresceu sobre as praças e, com o passar dos séculos, para alguém que entrasse naquele lugar, pareceria que aquelas cidades jamais haviam existido, mas elas existiram e foram extraordinárias. Tikal havia sido uma potência. Calakmul havia desafiado seus rivais durante gerações. Palenque havia produzido uma das arquiteturas mais sofisticadas do mundo maia. Copan havia se tornado um centro de conhecimento e arte, e dezenas de outras cidades haviam participado dessa história. O período clássico chegava ao fim, mas os maias, não. Essa é talvez a parte mais importante de toda a história. Quando dizemos que os maias desapareceram, estamos contando apenas metade da verdade. As grandes cidades do sul entraram em colapso. A antiga estrutura política foi profundamente transformada, mas os povos maias continuaram vivendo. No norte da península de Yucatán, novas cidades surgiram, novos centros de poder apareceram, e séculos depois, quando os espanhóis chegaram, encontraram comunidades maias organizadas, com suas próprias línguas, suas próprias tradições e sua própria memória. A civilização havia mudado, mas não havia sido apagada. E isso nos leva ao verdadeiro significado do colapso. Não foi o fim de um povo, foi o fim de uma era. A era das grandes cidades clássicas. A era de Tikal, Calakmul, Palenque, Copan. A era em que reis construíam monumentos para desafiar seus rivais e garantir que seus nomes sobrevivessem para sempre. E talvez exista uma ironia nisso. Eles construíram suas cidades para vencer o tempo, mas o tempo acabou vencendo as cidades. A floresta escondeu suas pedras. Os nomes de muitos reis foram esquecidos. Suas histórias ficaram enterradas, até que, muitos séculos depois, arqueólogos começaram novamente a abrir caminho entre as árvores e encontraram aquilo que parecia impossível. Uma cidade, depois outra, e perceberam que, sob aquela floresta aparentemente intocada, havia um mundo inteiro, um mundo que havia sido construído, vivido e abandonado, mas que nunca deixou de existir completamente. Hoje, quando caminhamos entre as ruínas de Tikal, podemos olhar para aquelas pedras e imaginar silêncio. Mas um dia, aquele lugar foi cheio de vida. Crianças corriam pelas praças, comerciantes negociavam mercadorias, sacerdotes realizavam cerimônias, guerreiros partiam para a guerra, e reis observavam do alto dos templos. A floresta que hoje cobre aquelas construções, um dia estava atrás delas, não acima. É difícil imaginar isso, mas é justamente essa transformação que torna a história maia tão fascinante. Uma civilização nasceu, cresceu, alcançou seu auge, construiu cidades monumentais, travou guerras, desenvolveu ciência, criou arte e depois mudou. Algumas cidades morreram, outras sobreviveram. Novos povos ocuparam aqueles territórios, e os descendentes dos antigos maias continuaram sua história. Porque civilizações podem cair, cidades podem ser abandonadas, impérios podem desaparecer, mas um povo pode continuar. E os maias
Continuaram.